Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui hoje para poder aprofundar um pouco sobre todas as heresias cristológicas. Ou seja, vamos hoje percorrer sobre os principais erros dentro da história da igreja, especialmente no início do primeiro milênio. Aqueles erros que foram levantados, às vezes até por padres ou bispos, que depois foram combatidos em algum concílio. Espero que você goste muito. Ao descobrir os erros, nós vamos tentar desta forma também entender aquilo que também pode ser errado na nossa compreensão e assim nos aproximarmos da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, pegue sua Bíblia, pegue lápis e caderno para que você possa anotar todos os detalhes e já peço a você, se não é inscrito aqui no canal, corre, se inscreve, deixa sua curtida, se possível comenta, só assim mais pessoas vão receber esses vídeos também para poder assistir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero contar para você é que no início da igreja existiam aquilo que nós costumamos chamar de duas escolas teológicas. Não entenda escola como um colégio, um campo físico, onde ali tinha alguém dando aula. Não era bem assim não. Na verdade, nós chamamos de escola todo um conjunto de pessoas que estudavam teologia, Bíblia, enfim, e que levantavam suas teorias. Existiam duas grandes escolas. Uma é a chamada escola alexandrina e a outra é a antioquena, que ficava em Antioquia. A escola alexandrina, ela tinha um foco quando falava-se sobre Jesus Cristo, e esse foco era sobre Jesus Cristo ser Deus. Eles aceitavam e focavam muito na divindade de Jesus Cristo. Nós chamamos essa visão de teologia descendente, ou seja, que vem de cima para baixo, ou teologia do alto. Em contrapartida, a escola teológica de Antioquia, ela focava na humanidade de Jesus. E focando nessa humanidade, nós costumamos chamar essa teologia de teologia de baixo ou ascendente, que vem de baixo para cima. Qualquer extremismo dessas duas teologias geram heresias. Não é? Elas, de modo bem conduzida, formam teologias com focos específicos. Mas quando nós temos um equilíbrio, aí se chega na definição de um dogma. Que na verdade é uma espécie de um decreto em que em algum concílio, o colégio dos bispos, juntamente com o Papa, acaba tomando uma decisão onde ali é uma verdade de fé. Então, para nós, enquanto católicos, aquilo dali é uma verdade em que nós precisamos de fato seguir. Só para citar você um pouquinho, dentro da escola de Antioquia existia um expoente muito conhecido por nós, que é São João Crisóstomo. E na escola de Alexandria nós temos, por exemplo, Orígenes, Santo Atanásio, Clemente de Alexandria e por aí vai. E tudo começa com a discussão em relação à Trindade, que inclusive já teve vídeo aqui no canal sobre a Santíssima Trindade. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acessar esse vídeo quantas vezes você precisar, para aprofundar um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade. Mas vamos lá. Eu dividi o nosso vídeo em duas partes. Nós vamos começar a estudar as heresias que falam de um Cristo desumanizado, ou seja, que parece que tiram a humanidade de Cristo. No final do vídeo, eu vou falar das heresias que focam na humanização de Jesus Cristo, em que preferivelmente nós costumamos chamar, é o rebaixamento do Cristo. Jesus Cristo, nesse momento, nem seria Deus, só seria humano. E, inclusive, essa é uma das visões que mais vemos hoje em dia. Então, vamos lá? Vamos juntos aprender? No século número 2, veio a primeira heresia que discutia que Jesus Cristo não teve corpo. Essa heresia é chamada de docetismo. Repito, é uma heresia que falava que Jesus Cristo não teria corpo. Essa heresia é chamada de docetismo. Vamos ver juntos na Bíblia um versículo que nos mostra já um combate a essa heresia no início da igreja. Esse versículo se encontra na primeira carta de São João, capítulo número 4, versículo 2, que diz assim: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Portanto, já vemos aqui o escritor sagrado questionando aqueles que, na verdade, não diziam que Jesus Cristo veio na carne. Mas vamos entender um pouquinho. Em primeiro lugar, só para lhe situar,
Um grande combatente dessa heresia foi Santo Irineu, porque ele combateu uma heresia fortíssima, que era o gnosticismo. Na verdade, o docetismo surge de uma visão gnóstica. Calma, que eu vou lhe explicar, hein? O que é essa visão gnóstica? Um dos pontos, que é o que eu preciso trabalhar aqui agora, é de que, na verdade, a matéria ela é puramente má. Só o que é bom é, na verdade, aquilo que é espiritual. Aquilo que é material é ruim. Então, partindo desta visão, já que a matéria é má, então ela não pode ser utilizada de modo nenhum para a salvação. Partindo disso aí, qual é a visão que os docetistas eles pregavam? Como Jesus é igual a nós, a menos no pecado, então, preste bem atenção, como ele é igual a nós, a menos de pecado, se Jesus Cristo tivesse sido um corpo, portanto é um corpo material, que ocupa espaço, que é possível tocar, enfim, então Jesus, na verdade, teria perdido a sua divindade. Algo mais ou menos assim. Portanto, qual é a visão que eles vão ter? O corpo de Jesus Cristo teria sido uma aparência. Então as pessoas não tinham visto Jesus na verdade, ele seria uma espécie de fantasma. Algumas pessoas que têm essa visão docetista chegavam a falar que Jesus Cristo passou por Maria, mas ele não tinha sido gestado em seu ventre, né? Não teria passado ali os 9 meses. Então, na verdade, Maria não teria sido uma mãe de verdade, né? Maria seria uma mãe de aparência, não é? Porque Jesus Cristo não teria tido uma origem carnal, nem terrena. Ele era apenas, o que nós vimos, era uma espécie de um fantasma. Inclusive, alguns vão dizer que Jesus Cristo teria saído do ventre de Maria e já teria sido adulto. Ele não teria nem passado por uma época de infância, né? Alguns vão dizer também que ele teria um corpo angélico. Jesus seria uma espécie de um anjo, completamente espiritual. Então, essa é a primeira heresia em relação a Jesus Cristo que estou focando aqui com vocês. No século número 4, surgiu uma outra heresia que ela costuma ser chamada de apolinarismo. Repito, apolinarismo. Essa heresia costumava dizer que Jesus Cristo não tinha alma. Vamos entender. Na verdade, quem defendeu essa tese foi um bispo de Laodiceia em 361, de nome Apolinário, e ele começou a expor as suas ideias a partir do ano 363. Segundo ele, Jesus não teria uma alma consciente, inteligente, livre, capaz de amar, querer e decidir. Tudo isso por quê? Preste bem atenção. Para esse bispo, a alma é aquilo que nos torna incapazes de pecar. Ela não pode pecar de modo algum. Só que se ela tivesse sujeita às paixões, aos desejos, aos quereres, à liberdade, à própria inteligência, atrapalharia a atuação do verbo. Então, se Jesus pudesse ter decidido, tivesse sido livre, na verdade, Jesus então poderia acabar tendo pecado, né? E aí ele pensava que o verbo, ele usava até aquela frase de João, né? O verbo se fez carne. Ele dizia, olha, a própria Bíblia diz, o verbo se fez carne, mas não disse que se fez homem. Portanto, Jesus mesmo, tendo estado em uma carne, né, dessa mesma forma, mas ele não teria uma alma. Olha que coisa bem estranha, né? Porque se ele tivesse sido uma alma consciente, inteligente, livre, etc., como eu já coloquei, teria tido problemas. E aí, ele vai dizer que, na verdade, toda essa visão, né, como eu já coloquei para você, daria um problema. Deixa eu lhe contar. Se Jesus não tivesse sido completamente livre, ele não teria amado. Porque para amar é preciso ser livre. Então eu não poderia, por exemplo, dizer que Jesus morreu por amor. Porque Jesus teria meio que morrido de modo obrigado. Ele não teria tido liberdade para nos salvar. Está vendo os grandes problemas que o apolinarismo criou? E quem foi que combateu essa heresia, né? Foram os padres capadócios e os antioquenos. E foi condenado tanto pelo Papa Dámaso em 382, como também no primeiro concílio constantinopolitano. Vamos para a próxima heresia. Século V. Temos aqui uma heresia chamada de monofisismo, ou alguns vão chamar de monofisitismo. O que é que essa heresia pregava? Simples. Jesus sem uma natureza humana verdadeira. Olha qual era a visão que eles tinham. Eles imaginavam com a alusão de uma gota d'água no oceano. A gota d'água era a humanidade de Jesus Cristo. Quando a gota d'água toca no mar, o mar meio que absorve essa pequena gota, não é verdade? Então, partindo desse pressuposto, de modo análogo,
se pensava que a divindade absolveu a humanidade de Jesus. Repito, a divindade absolveu a humanidade de Jesus Cristo. Desse modo, qual era o grande problema? Jesus Cristo não teria sido homem e Deus, mas na verdade apenas Deus. Antes dele se encarnar no ventre da Virgem Maria, existiriam ali duas naturezas, mas depois existiu uma união, e aí, portanto, a gente teria agora uma única natureza que é a divina. Então o corpo de Jesus não seria como o nosso, porque esse corpo de Jesus era um corpo divinizado. Partindo disso aqui, a gente poderia até chegar a alguns problemas, como se Jesus não tivesse sofrido mesmo na cruz, como se tudo aquilo dali fosse uma aparência ou algo do gênero. Em Calcedônia, que foi um concílio que se teve, se afirmou, na verdade, combatendo essa heresia, que sim, teve duas naturezas, sem mistura, não se misturou. Ok? Vamos agora para no século VI. Existia uma outra heresia chamada Agnoitas. Repito, Agnoitas. Sob a liderança de um homem chamado Temístio de Alexandria, ele pegou versículos bíblicos, eu quero até pegar um aqui com você, lá de Marcos 13, versículo 32. Eu gosto de pegar esse trecho porque muita gente tem dificuldade nesse trecho bíblico. Marcos 13, versículo 32. Marcos 13, versículo 32. Quanto à hora e à data do juízo final, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Então veja bem, esse versículo bíblico, muita gente, inclusive você que está assistindo aqui, pode estar cheio de dúvidas com ele, né? Como entender que Jesus Cristo é Deus e ele vai dizer, dentro do Evangelho de Marcos, que ele não sabe a hora, somente o Pai? Em primeiro lugar, eu quero te explicar uma coisa. Quando o Evangelho foi sendo escrito há muito tempo atrás, o de Marcos foi escrito ali por volta do ano 60 depois de Cristo, não se tinha ideia de que ao escrever esse texto, as pessoas iam pegar esse versículo para ter esse tipo de dúvida. Então Marcos não tinha ideia de que as pessoas iriam utilizar para criar uma heresia. É igual quando você pega o seu celular, grava um áudio para alguma pessoa e você não imagina que essa pessoa vai compartilhar para outras pessoas e vão deturpar a sua fala. Então, primeiro, Marcos não tinha ideia doutrinária aqui. Qual é o grande objetivo deste versículo? Não é dizer se Jesus sabia ou não sabia a hora. É porque, na verdade, aqui está dando essa conotação, né? Essa conotação do seguinte: somente Deus sabe a hora certa. Nós não podemos achar que os homens sabem a hora certa, ou até de que um anjo vai nos revelar a hora certa, ou até mesmo dizer Jesus apareceu para mim só e falou isso aqui. Porque, na verdade, isso é algo que está dentro da divindade. Deus não deseja revelar a hora certa para nós. Então, na verdade, Marcos, em seu evangelho, quer orientar a nossa visão para o alto. Porque muitas pessoas naquele tempo, inclusive hoje, muita gente quer adivinhar a hora certa. E adivinha olhando para o terremoto, olhando para um tsunami que acontece, olhando para isso ou para aquilo. Mas temos que olhar para o alto. Buscar, vigiar e esperar. Esse é o grande ensinamento que nós temos. Tudo bem? Então, essa heresia, ela preparou-se para uma outra que aconteceu no século VII, que é a heresia do monoerguismo ou monotelismo. Ela foi defendida pelo patriarca de Constantinopla, certo? O nome dele é Sério I, e também lá em Alexandria por Ciro. Foi condenada pelo Papa em 641 no Concílio de Latrão. O que é que ele defendia? Jesus Cristo teria sido apenas um instrumento na mão do Pai, inerte, totalmente sujeito à vontade de Deus. Em que sentido? Jesus não teve uma vontade própria. Segundo essa heresia, Jesus teria sido uma espécie de um fantoche na mão de Deus, e aí tudo que Jesus fazia, ele fazia quase que obrigado. Não fazia por vontade, não fazia por liberdade, não fazia por amor. Por fim, temos aqui uma que não se tem nome para ela, mas que se costuma dizer que ela existiu também, que defendia que Jesus não teve uma consciência humana. Exalta, então, a grande onisciência em Jesus Cristo, né? A questão de que Jesus sabe de tudo. Para esse modelo, né, um modelo que é herético, Jesus não precisava comer, Jesus não precisava jejuar, Jesus não precisava dormir, Jesus não precisava fazer nada disso, nem rezar. Tudo o que ele fez só foi para ser um bom exemplo para a gente seguirmos, mas que ele na verdade não precisava. Partindo disso,
Jesus não teria se envolvido completamente com a humanidade. Ele meio que fez aquilo dali só para ser um pequeno modelo. Irmãos, falei todas as heresias que desumanizam Jesus. Vou te contar quais são os problemas dela. Vamos lá? Aqui não é meu objetivo neste vídeo falar dos dogmas. O meu objetivo aqui é focar nas heresias. O que é que elas geram de problemas? Eu já falei alguns, né? Mas existe uma frase que ela remonta lá da patrística. O que não é assumido não é redimido. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo não assumiu, ele não pode redimir. Portanto, por exemplo, se Jesus não teve uma vontade, ele não pode redimir a nossa vontade. E assim a nossa vontade sempre será pecaminosa. E nós não podemos ter uma vontade boa, o que é um absurdo. Se Jesus Cristo não teve um coração, por exemplo, ele não redime o nosso coração. E o nosso coração, para sempre, aqui na terra, jamais pode desejar a vontade de Deus. Se Jesus Cristo não teve um corpo, nosso corpo também nunca jamais seria templo do Espírito Santo. Então, existem grandes problemas. E reduzir Jesus Cristo para ser apenas um mero modelo é muito pouco. É o próprio Deus que tocou, pisou nesta terra e ele se envolveu com as nossas realidades. É o próprio Deus que derramou seu sangue por nós, por amor. Espero que você tenha entendido isso aqui. E outra coisa, Jesus se entregou livremente. Basta olhar lá no Evangelho de João, não tem um versículo aqui decorado, mas Jesus mesmo vai dizer, não é? Ninguém toma minha vida, eu a dou livremente. Isso reflete que Jesus sim tinha uma liberdade. Ele se doou para amor a todos nós. Para terminar esse nosso vídeo, agora eu quero te falar sobre as cristologias que rebaixam, né? É o Cristo rebaixado, ou seja, nesse momento nós estamos agora diminuindo quem é Jesus Cristo. Essas aqui são as mais presentes hoje em dia. São apenas 4 heresias que eu vou tocar para vocês. A primeira foi lá no século II, onde existe uma heresia chamada dos ebionitas judaizantes. Eles acreditavam que Jesus tinha sido apenas um profeta. Eles diziam que os trechos da infância de Jesus, que estão lá em Mateus capítulo 1 e 2, Lucas capítulo 1 e 2, era tudo invenção. Isso não devia estar na Bíblia, por exemplo. Não aceitavam que Jesus nasceu de uma virgem, né? Não aceitavam que ele era filho de Deus e que ele existia desde sempre. Também nesse século, existia uma heresia chamada adocionismo ou adocianismo, que dizia que Jesus Cristo era filho adotivo de Deus. Teódoto de Bizâncio, em Roma, 190, vai dizer que foi no batismo de Jesus, quando os evangelistas colocam, né, que o céu se abre, o Espírito Santo e tal, ele dizia ali foi onde Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo. Então, foi mais ou menos nesse momento que ele se tornou um filho adotivo de Deus. Né? Outro caso, né, foi Paulo de Samósata, bispo de Antioquia, em 260 até 268, ele foi bispo lá. Ele pensava que, na verdade, Jesus Cristo tinha uma espécie de um atributo do verbo que também agiu nos profetas do Antigo Testamento. Era mais ou menos assim. Digamos que eu digo, né, o Espírito de Deus agia nos profetas do Antigo, então essa mesma coisa aconteceu em Jesus. Jesus seria mais um profeta. Na Idade Média, essa heresia apareceu com o bispo de Toledo, em 809, onde ele pensava que Cristo era filho adotivo de Deus, mas somente quanto à sua natureza humana. Né? Jesus não teria, na verdade, uma natureza divina, era uma coisa meio confusa na cabeça deste bispo. Essas são as 2 primeiras heresias. As 2 próximas, e muito conhecidas, é a primeira, ou melhor, no caso agora a terceira, é o arianismo. Quem pregou essa daqui foi um padre em Alexandria, no ano 330, que foi Ário. Ele dizia que o Filho de Deus, o Verbo, na verdade, Jesus Cristo, é um filho criado. Ou seja, preste atenção. Teve um determinado momento na história que Deus criou o Filho. Então, o Filho não é eterno porque não existe desde sempre. Nem ele também é Deus no mesmo sentido que o Pai, porque só o Pai é princípio de tudo. O Verbo, no caso Jesus, foi feito, foi criado. Jesus, então, seria a primeira criatura. Esse é o grande ponto. Por um lado, ele é menos do que o Pai, uma vez que ele foi criado depois, né? Mas é mais que um ser humano, já que ele existe antes das realidades humanas e tudo mais também foi criado por meio de Jesus Cristo. Então, tanto Jesus Cristo como o Espírito Santo
nem era completamente um Deus, nem era completamente humano, era uma coisa intermediária. Que confusão, né? E para piorar, ele fazia o quê? Ele pegava vários versículos bíblicos. Por exemplo, João 11, versículo 33 e 35. Jesus chora, Jesus comove. Depois ele vai dizer no versículo 16 do capítulo 14. Rogarei ao Pai e ele vos enviará outro paráclito. Marcos 10, versículo 18. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Né? E assim vai continuando. Então, veja, Ário pegava versículos bíblicos como se fosse para dizer, olha, o evangelista já estava dizendo que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo foi criado depois. Amados irmãos, só que existem vários outros versículos que vão nos mostrar que Jesus Cristo existia antes de tudo. Leia o primeiro capítulo de João. Então, o grande problema das heresias era pegar versículos isolados e interpretar os versículos ao pé da letra. Quando nós olhamos o trecho dentro do todo da Sagrada Escritura, nós percebemos que aquela visão estava, sim, muito, mas muito, muito, muito equivocada. Vamos continuar? Última heresia deste vídeo, hein? Espero que você não tenha se cansado. Nestorianismo. Jesus estava unido moralmente, ou seja, na questão das suas ações, do seu agir ao verbo. Quem pensou nisso foi Nestório, que era um patriarca de Constantinopla, em 428. Ele dizia assim, o verbo habitou em Jesus. Jesus seria uma espécie de uma carcaça, onde o verbo entrou e habitou ali dentro. Por esse motivo, Maria não era mãe de Deus. Ela era mãe de Jesus, daquela carcaça. Né? Não era mãe do verbo. Maria, na verdade, gera um ser humano, que é Jesus, e depois o verbo habita dentro desse ser humano. Parece quase com uma possessão, né? O espírito entra, pam, entrou. Que estranho. Quem combateu essa heresia foi São Cirilo de Alexandria. Amado irmão, amada irmã, qual é o problema destas heresias que elas aparecem tanto hoje? Muitas pessoas ficam falando uma frase que eu não gosto muito. O Jesus da glória, né? E o Jesus crucificado, como se fossem dois Cristos. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana defende que só existe um Cristo. Não existem dois. Nada de dizer assim, isso aqui foi a face humana de Cristo que se manifestou, aqui agora é a face de Deus, que parece que é uma brincadeira. Ora um age, ora outro age. Se Jesus Cristo chorou, foi sim o próprio Deus que chorou. Deus se compadeceu das nossas dores. Deus se solidarizou dos nossos sofrimentos. Deus eleva as nossas lágrimas. Deus diviniza os nossos sofrimentos quando Ele se rebaixa, quando Ele se entrega totalmente por nós. Na verdade, o grande problema das heresias é só olhar para um lado. É como se colocássemos uma viseira só para ver o que eu quero. Espero que você tenha entendido, tenha abarcado a sua mente para perceber que dentro da história da igreja existiram tanto coisas que são positivas, né, grandes avanços, né, dogmas e tal, mas também existiu muita coisa equivocada, muitas visões equivocadas. E pela ação do Espírito Santo, eu espero que você também creia. O Senhor sempre protegeu a sua igreja para que, de fato, as portas do inferno jamais prevaleçam sobre a igreja. Deus sempre protege a sua igreja para que nenhum mal, de modo algum, possa denegrir aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui um comentário, né? Qual foi dessas heresias a que mais chamou sua atenção? Você também percebe que muitas pessoas olham só para o lado divino, olham só para o lado humano. Parece que tem hora que Jesus é só uma coisa, tem hora que ele só é outra. Mande para outras pessoas. É como eu disse no início, hein? Se você puder, se inscreva aqui no canal, que sempre eu vou postar muitos vídeos sobre doutrina da igreja. Mande para outras pessoas. Me ajude a evangelizar. Que Deus te abençoe e até mais.